Escritos escolhidos. Esta segunda emissão de Escritos Escolhidos, um podcast para partilha de textos de arquitetos com acervos confiados à Fundação Marques da Silva, dá a conhecer um texto de Fernando Távora datado de 1999. Em O Granito da Minha Infância, assim é o seu título, Fernando Távora discorre sobre a pedra enquanto material de construção. A partir de uma definição milenar do sentido da arquitetura, percorre a linha do tempo do seu manuseamento. Aflora a realidade nacional, mas é no Porto, a sua cidade natal, que se detém para nos falar da relação íntima que estabelece com o granito. Nele reside, afinal, a condição determinante do seu modo de ser e de fazer arquitetura. Descobertas por José Bernardo Távora e entre os papéis deixados na casa da Senhora da Luz, estas 3 folhas datilografadas foram escritas quando Fernando Távora tinha 76 anos. Desconhece-se o contexto de produção deste texto ou a quem se destinava, mas tudo indica que permaneceu inédito. Aqui fica a sua leitura. O Granito da Minha Infância. É conhecido o pensamento do filósofo chinês Lao Tse quando afirma que uma casa não é constituída pelas suas 4 paredes, mas pelo espaço que elas limitam. Este pensamento, verdadeira definição do sentido da arquitetura, integra a essência significativa dessa arte com a sua existência construtiva, porquanto coloca em presença os elementos físicos que definem o espaço e o próprio espaço por eles definidos, numa palavra, as relações entre o continente e o conteúdo. Referir o continente é evocar, ao longo da história do homem, todos os materiais e todas as técnicas da sua pesquisa e aplicação com o objetivo de definição de conteúdos ou essências significativos de linguagem e de imagem em termos de espaços arquitetónicos. Entre os materiais ditos de construção, a história registra, em períodos iniciais, os barros, as pedras ou as madeiras, como produtos mais facilmente acessíveis, usados, embora, em condições muito dependentes da constituição dos solos, dos sistemas climáticos, da natureza da vegetação ou da capacidade humana, individual ou coletiva, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista técnico. Numa referência especial às pedras, num sentido lato, recordemos quanto elas significaram e significam, quer no que respeita à sua dureza, quer no que respeita à sua extração, tratamento e manuseamento, não esquecendo quanto a maior dimensão das peças aplicadas sempre foi motivo de júbilo, enquanto tradução de capacidades técnicas, de poder e de organização social, por vezes fruto de milhares de anos de evolução humana. A história registra, por exemplo, o conjunto tumular do faraó de Dzoser, que terá sido a primeira construção realizada totalmente em pedra, bem como o nome do seu autor, o arquiteto Imhotep, como registra igualmente o conjunto circular de Stonehenge, em Inglaterra, no qual são utilizadas enormes peças transportadas de longe. Em Portugal, o período neolítico, em que o nomadismo cede lugar ao sedentarismo e se inicia a prática agrícola, deixou monumentos pétreos como menhirs, alinhamentos ou dólmenes de reconhecido interesse e significado, revelando uma nova fase histórica, social e culturalmente diversa. A constituição do solo português comporta granito no norte, xistos no interior, calcários no centro, barros, mármores e alguns granitos no sul, verificando-se assim uma enorme diferença entre as terras graníticas do Minho, a norte, úmidas, verdes e de algum relevo, e as terras onduladas do Alentejo, quentes e secas, de um verde castigado a perder de vista, ou já debruçando-se sobre o Algarve quase mediterrâneo. Variações muito sensíveis, atendendo à muito curta extensão do país. Tal variedade geológica e climática gerou naturalmente, ao longo dos tempos e dos espaços portugueses, soluções arquitetónicas e urbanísticas muito diversificadas que o inquérito à arquitetura popular em Portugal revelou nas suas páginas. Eu próprio sou sensível a tal diversidade. Nascido no Porto, a cidade granítica por excelência, sempre tenho vivido nessa cidade, em velha casa também construída em semelhante material.
Daí a minha afirmação, tema destas palavras, de que o granito me acompanha desde a infância, numa íntima relação que julgo para mim de capital significado. Relação reforçada, para além do ambiente urbano em que nasci e vivo, pelo exercício profissional de arquiteto que desempenho há longos anos. Com efeito, tenho usado o granito de todas as qualidades e de todos os modos, de diferentes tonalidades e diversos grãos, em paredes de cantaria aparelhada ou pedra solta, como material de revestimento, com faces tratadas a pico grosso ou fino, lavradas ou polidas. Mas para além da minha prática, que mais não é do que seguir uma atitude corrente e constante na história da arquitetura portuguesa, com as diversidades próprias de tempo e de lugar, venho concluindo que o termo granítico, mais do que referir-se ao manuseamento e utilização de um tipo de pedra, ultrapassa tal referência construtiva para significar um modo de ser, uma condição humana, um padrão, quase uma segunda natureza, um conceito de vida e do modo de vivê-la. É conhecida a importância da relação do homem com o seu meio físico, e no caso português é clara a natureza do homem do granito, cujo sentido caminha paralelamente entre a dureza e a plasticidade, a autoridade e a nobreza, a clareza e a decisão, a força e a permanência. Características que podem manifestar-se em conceitos arquitetónicos de natureza decorativa ou construtiva, mas devem ser ultrapassados por conceitos de ordem moral, cultural, social e económica. O granito da minha infância não é, com efeito, apenas um material que desde sempre envolve a minha existência física e utilizo na minha prática profissional, mas, muito mais do que isso, um espírito que determina a minha pessoa e toda a minha obra. Porto, novembro de 1999. Fernando Távora.